Mais um mês acabou e chegou a hora da gente conversar sobre as minhas leituras de junho e falar também sobre o que eu pretendo ler em julho. Como eu falei no último vídeo que eu postei aqui, né, que foi o unboxing do Intrínsecos de julho, esse mês de junho foi muito doido, né, muitas coisas aconteceram, então eu acabei lendo menos e também aproveitando menos essas experiências, mas enfim, fiz boas leituras e finalizei leituras que me deixaram muito feliz, então temos boas notícias também para esse vídeo. Antes, né, da gente começar a conversar, vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para curtir, compartilhar esse vídeo e também quero deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Vou deixar o link do projeto aqui na caixinha de descrição, caso alguém queira saber mais, queira fazer parte e se alguém tiver dúvidas, pode me perguntar. Foi um mês produtivo, porque, né, falei dessas leituras que eu consegui finalizar, que já estavam, né, pendentes aí, então isso com certeza valeu a pena. Fiz boas leituras, li livros que gostei, mas como eu falei, foi um mês conturbado na vida, né, e eu acho que isso sempre reflete nas nossas leituras, nas coisas que a gente gosta de fazer, no trabalho e etc. Então, vamos lá. Vamos começar por A Cachorra, de Pilar Quintana, que foi a minha primeira leitura do mês de junho. É um livro super curtinho, que você lê assim em praticamente uma sentada, né? Só que esse livro aqui, ele é bem indigesto, sabe? Aqui a gente conhece a Damares, né? A Damares já teve uma vida complicada. A Damares nunca conseguiu engravidar, né? Então isso é uma coisa que gera nela uma frustração muito grande, que acaba se refletindo no casamento dela. E aí ela meio que se isola ali, né? Cuidando da casa de veraneio de uma família na cidade que eu não lembro o nome agora, e esse se torna meio que o porto seguro dela, né? E aí um dia ela resolve então adotar uma cachorra, e no começo é tudo maravilhoso, né? Ela consegue se relacionar com essa cachorra muito bem, elas têm uma conexão muito forte, né? É de certa forma a recriação da maternidade para ela, mas aos poucos as coisas vão desandando por inúmeros motivos, né? Essa é a história, então eu não vou entrar muito nesses detalhes, e aí a Damares acaba conhecendo, né, uma versão desse outro lado da maternidade, talvez algo que ela não tivesse pensado. Então acaba sendo meio que um golpe duro para ela, e é isso que a gente vai acompanhar nesse livro que, como eu falei, é indigesto, ele é denso, porque ele é intenso e ele é cru, sabe? A Pilar Quintana é uma autora colombiana e eu acho que ela tem muito dessa escrita, assim, dos autores sul-americanos que eu já li, né? Essa coisa crua, essa coisa realmente as coisas como elas são, sabe? E eu gosto bastante, assim, de ler coisas assim, vez ou outra. E A Cachorra foi exatamente o que eu esperava nesse sentido. Então é uma leitura que eu recomendo bastante, faz a gente refletir sobre várias coisas, principalmente sobre essa questão da maternidade, né? Como essa relação com a cachorra, da Damares com a cachorra, acaba sendo uma compensação, não sei se a gente pode falar assim, mas assim, acaba sendo uma versão da maternidade para ela, mas também acaba reforçando coisas que ela não pode ter. Enfim, só lendo para realmente entender, mas eu recomendo bastante, como eu falei, é um livro fininho e, enfim, gostei bastante. Depois eu li um livro chamado The Last House on Needle Street. Foi uma leitura que eu gostei, porque tem alguns pontos bem diferentes, assim, bem originais, entre eles a narrativa de uma gata, né? Então eu achei isso bem curioso, assim, me despertou vários sentimentos, assim, a cada capítulo que era narrado por ela, eu pensava uma coisa. Primeiro, ai, que fofo, que música é essa? Enfim, deixa essa música aí. Como eu ia dizendo, cada capítulo que era narrado pela gata, às vezes eu achava fofa, às vezes eu achava estranho, às vezes eu achava bizarro, às vezes eu achava nada a ver. Enfim, então foi uma experiência interessante e eu acho que eu nunca tinha lido nada assim. Com essa narrativa, né, feita por um animal de fato, então isso me chamou muito a atenção nesse livro. Ele me lembrou em alguns momentos de Psicose, ele me lembrou em outros momentos de O Colecionador, então é uma história que vocês já conseguem sentir a vibe aí, né, meio bem dark assim, meio estranha e tal, e eu gostei, eu recomendo, só que eu acho que podia ser um livro um pouco menor, eu acho que em alguns pontos a autora acabou se perdendo um pouquinho, né, que é a Catriona Ward, e enfim, eu acho que alguns caminhos ali eu gostaria que tivessem sido diferentes. Essa, né, semelhança com o Colecionador, com Psicose e tal, eu gostei bastante, só que também isso acabou fazendo com que eu não tivesse grandes
surpresas durante a leitura, né? Porque essas leituras prévias que eu fiz acabaram me ajudando a entender o que estava acontecendo, entendeu? Mas é um livro que eu recomendo, então já fiquem aí de olho, né, para ler em inglês ou se ele vier para o Brasil, enfim. Depois eu li Aqueles que Me Desejam a Morte, do Michael Kurita, que tem vídeo aqui no canal, e esse é um thriller, né, um crime thriller com perseguição e com uma dose de emoção que eu não esperava. Na verdade, eu tinha lido aqui, né, que o Harlan Coben fala que esse angustiante livro pode levá-lo às lágrimas, então eu meio que fiquei, assim, alerta, né, mas eu não esperava que eu não chorei, mas eu fiquei, tipo, emocionada, assim, fiquei, né, com aquele peso, assim, no peito, porque é realmente uma história que vai crescendo de várias formas dentro da gente enquanto a gente vai lendo, né, então tem essa questão da perseguição, do crime, do thriller mesmo, mas também tem essa coisa do passado dos personagens, como eles se conectam com essa história, como essa história acaba se tornando uma história sobre resgates, sobre cura, né, sobre redenção. Então foi uma história que mexeu comigo de vários jeitos. É um livro que eu com certeza recomendo para vocês, para quem gosta de thriller, para quem gosta dessas histórias que, né, são frenéticas, mas também tem esse lado mais emocional. É um livro que eu acho que é bem interessante para quem gosta desses elementos e foi adaptado, né, eu ainda não assisti o filme com a Angelina Jolie, mas foi adaptado aí para um filme de mesmo nome. Que mais? Aí eu finalizei O Construtor de Pontes, eu fiquei tão feliz que eu finalizei esse livro. Ele foi uma leitura coletiva, né, que eu organizei com a PAN, do Batidas Literárias, e a gente fez um cronograma bem extenso, assim, a gente começou essa leitura, se não me engano, em abril, e programamos para terminá-la agora no fim de junho, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele é um livro grande, né, mas a questão toda, assim, que a gente resolveu colocar esse cronograma mais extenso é que muita gente fala que é um livro que você não consegue devorar e etc, né, e realmente foi o que aconteceu. Eu lia literalmente 10 páginas por dia e pra mim eu tava muito bem, muito feliz. Gostei do livro, tá, é do Marco Souza, que é autor de A Menina que Roubava Livros, mas esse livro foi uma experiência muito estranha, porque eu não consegui me conectar aos personagens em quase nenhum momento. Eu gostei de uma personagem, né, a Penny Dunbar, gostei do Matthew, gostei do Clay, mas enfim, até gostei dos personagens, mas eu não conseguia me sentir conectada a eles, eu não estava tão curiosa para saber o que ia acontecer nessa história. Na verdade, eu já sabia o que ia acontecer, mas eu não estava tão interessada em saber como, né? Então, acho que foi uma leitura que eu gostei. Eu acho que a escrita do Marcos Uzak é sempre muito bonita, muito poética, né? Eu acho que ele tem um estilo muito único e que eu gosto bastante e que funcionou nesse livro, mas eu acho que, na verdade, ele poderia ser menor. Eu acho que em muitos momentos tem coisas que, pra mim, realmente não funcionaram tanto, mas valeu a pena ler. Né, eu acho que esse cronograma realmente ajudou muito. A companhia do pessoal na leitura coletiva, inclusive quero aproveitar para deixar o obrigada aqui também. Isso foi muito importante para continuar uma incentivando a outra a continuar a leitura. Né? Às vezes vinha alguém e falava, nossa, tal parte mexeu comigo, então você fica naquela expectativa. Então eu acho que a leitura coletiva foi muito importante para eu terminar esse livro. Né? Não sei se eu teria, enfim, abandonado, quando eu teria terminado, se eu estivesse lendo sozinha. Mas enfim, o importante é que funcionou, que eu gostei. Não é um livro que eu recomendo para todo mundo, porque eu acho que realmente não é um livro que todo mundo vai gostar. Né? Lá no grupo a gente teve opiniões muito parecidas em relação a essa falta de conexão com os personagens, enfim, então não é um livro que eu recomendo super pra todo mundo, mas é uma leitura interessante. E eu acho também que é um livro que foi feito para ser saboreado aos poucos, né? Porque eu acho que tem livros que são assim, e esse é um deles. Outro livro que eu finalizei esse mês foi Amigo Imaginário, do Steven Chbosky. Esse aqui também foi uma leitura coletiva que eu estou organizando com a Glau, do blog Mais Que Livros, e a gente também fez um cronograma mais extenso, assim, mas não tanto, acho que foi um mês, né, porque ele também é grandinho, ele tem 700 páginas, 700, quase 800, o Construtor acho que tem 500 e alguma coisa. Só que esse livro aqui é muito frenético. Na verdade, eu terminei de ler ele na segunda-feira e eu tô até agora ainda digerindo tudo o que aconteceu. Não achei um livro perfeito, tá? Não sei ainda se eu favoritei, eu sei que eu gostei muito, porque eu acho que tem alguns pontos ali que pra mim não fizeram tanto sentido, o final eu achei um pouco corrido e ao mesmo tempo enrolado, algumas coisas pra mim foram difíceis de visualizar, mas eu gostei muito da proposta do autor. É um livro de terror, assim, tipo dark, sabe? Tem momentos que você vai ficar meio com medo, com aquela má impressão, e eu amei isso. Tem muitas simbologias, muitos significados ocultos, muitos paralelos com a Bíblia, com a humanidade e etc. Então eu achei isso bem interessante, é um livro muito inteligente.
gente. E é uma narrativa muito legal, mesmo quando a gente não pensa nessa questão de simbologias e etc, e paralelos, é uma história muito legal, que realmente prende a gente fica curioso para saber o que vai acontecer, quem é o como que, né, o personagem, o protagonista vai sair dessa situação, se ele vai sair dessa situação. Então esse é um livro que eu recomendo bastante, especialmente para quem procura livros de terror, de fantasia sombria, enfim, Amigo Imaginário aí é uma ótima recomendação. A gente vai fazer o debate desse livro em uma live no dia 10 de julho, se não me engano, sábado que vem, né? E a gente vai ter, eu e a Glá vamos receber a Renata Petengil, que é a editora da Record e que editou esse livro aqui. Então ela vai ter muitas coisas legais para contar pra gente sobre o processo de edição, sobre essas questões de mensagens ocultas, né? Então acho que vai ser uma live bem legal para quem leu e não participou do grupo, mas enfim, quiser assistir a live, estão convidados. Então fica aqui a minha recomendação de Amigo Imaginário. Então essas foram as minhas leituras de junho. Como eu falei, assim, não foi um mês que rendeu tanto, mas eu fiquei feliz porque eu queria muito ler A Cachorra, porque eu fiz boas leituras, todas foram boas leituras de alguma forma. Eu, né, terminei o Construtor de Pontos, que era um livro empacado aqui na minha estante há quase 3 anos e que estava na minha lista de 12 livros para 2021. Li Amigo Imaginário, que também era um livro que eu queria muito ler e que é um calhamaço, isso sempre dá aquele orgulho a mais para nós leitores. Então não foi um mês fácil na vida, não foi um mês fácil de leituras, mas valeu a pena, foi produtivo, né, consegui cumprir aí essas pequenas metas e também foi um mês que acabou me ajudando a repensar, assim, a minha relação com a leitura e etc. E a gente vai falar disso agora, porque agora eu vou falar sobre a minha TBR de julho. Começando por Pachinko, que é a minha leitura atual, né, que é a leitura de junho da LC das Migas, meu projeto com a Dani do Resenhas de Algodão. E eu li pouquinho ainda, acho que nem 15%, um pouquinho mais de 10%, e eu tô gostando, só que essa semana foi meio complicada, então eu não consegui parar pra ler. O que eu espero fazer hoje, sexta-feira, que eu estou gravando o vídeo, e no fim de semana. Mas eu tô gostando da história, já passei várias raivas, assim, porque lá no grupo as meninas, tem bastante gente que já terminou, e assim, raiva é um sentimento constante durante essa leitura, porque mexe muito com coisas que nós mulheres passamos. Apesar de ser uma história que se passa na primeira metade do século XX, né, e ali na Coreia, Japão, mas enfim, a gente consegue fazer muitos paralelos com a nossa vida hoje e aqui no Brasil. Como eu falei, essa é a leitura de junho da LC das Migas, né, então não tô atrasada porque o nosso debate é dia 10, mas enfim, foi uma leitura que caiu aqui já pra julho, mas é uma leitura super fluida, então eu acho que eu conseguindo organizar a vida, né, pra voltar realmente com a minha rotina de leitura, vai dar tudo certo, mas eu tô gostando. Que mais? Aí eu vou ler também A Última Carta de Amor da Jojo, que é o meu livro favorito, eu já li, é o meu livro favorito da Jojo, eu já li, né, em 2013, então eu não lembro quase mais nada, e agora no dia 23 de julho vai sair a adaptação na Netflix, e a gente vai ler então no Clube na Manita. A gente tá agora na metade do cronograma, né, nossa ideia é terminar o livro um pouquinho antes da adaptação, para dar tempo, né, de debater e tudo mais, e aí no dia 23 vamos assistir, então, lá no clube, se alguém quiser ler com a gente, ainda dá tempo, é só fazer parte do clube, enfim, como eu falei, o link tá aqui na caixinha de descrição. Tô bem animada para reencontrar essa história, como eu falei, é o meu livro favorito da autora, então eu quero ver se eu vou continuar amando tanto, e foi um livro que me emocionou bastante quando eu li. Eu lembro que eu terminei ele na praça de alimentação no shopping, né, que eu trabalhava perto do shopping, aí eu almoçava sozinha no shopping, aí fui almoçar, terminei o livro e fiquei chorando lá na praça de alimentação, então tô com essas expectativas aí, mas enfim, tô animada pra reencontrar essa história. Que mais que eu vou ler? Vou ler Rose Matter, né, que é da leitura coletiva de King que eu tô organizando. Vou deixar o link aqui na caixinha de descrição, é uma leitura coletiva aberta e para todos. E ainda tem tempo, né, então se alguém quiser ler ou já leu e quiser debater com a gente, venha, porque a gente só vai falar sobre esse livro no fim do mês, acho que dia 25, 24, não sei, coloco a data certinha, então ainda dá tempo. Eu mesma ainda não li, né, nem comecei, então tem que dar tempo. Mas eu tô super animada, o pessoal tá gostando bastante, né, quem já tá lendo. Então com raiva também, é um livro para passar raiva, inclusive já deixo aqui aviso de gatilho em relação à violência doméstica, né, relacionamento abusivo, parece que realmente são cenas fortes, então se você tem sensibilidade a esses temas, talvez seja melhor você não lê-lo, mas enfim, estou bem curiosa para fazer essa leitura, faz um tempo já que eu não leio King, então já estou com saudades, né, e parece que esse livro vai ser uma boa aí para matar essas saudades, e é isso, né, quem quiser ler, venha. Que mais? Vou ler também no clube Paciente Silenciosa, mais uma releitura. Esse é um dos meus thrillers favoritos. Eu li em 2019, acho, não faz tanto tempo, e eu ainda lembro bastante coisa, inclusive ali o momento da reviravolta, né? Mas eu tô animada pra reler essa história, já pensando na reviravolta, porque eu quero ver,
né? Porque esse livro foi um livro que eu terminei com o desejo de começar a reler imediatamente, porque eu falei, não é possível. Não é possível que eu não peguei isso antes, né? Então eu já vou começar a ler tentando prestar atenção nesses sinais, nessas pistas, né, que o autor dá para a gente, de repente, desvendar o que está acontecendo, enfim, né? Vai ser uma experiência interessante, além do que, como eu falei, é um dos meus thrillers favoritos, então estou bem animada para ler, e para ler com o pessoal do clube. Eu gosto muito de ler esses thrillers assim, ainda mais quando eu já sei o final, porque daí eu fico me divertindo com a reação do pessoal chegando no ponto da reviravolta, né? Então é sempre uma boa experiência. E em setembro vai sair As Musas, né, que é o novo livro do Alex Michaelides, autor de A Paciente Silenciosa. Então, essa leitura aqui, né, já vai servir como um aquecimento pra gente se preparar para As Musas, né? Então, também tô bem animada para fazer essa leitura. E por fim, pretendo ler em julho ou talvez em agosto, né? Porque as minhas leituras da Ilha das Migas sempre acabam ficando pro mês seguinte. Torturado, do Itamar Vieira Júnior, né? Como eu falei, vai ser a leitura de julho da Ilha das Migas, e a gente tá muito animada para ler esse livro, porque todo mundo elogia muito, né? Um livro premiado, ganhou o prêmio Jabuti. Então a gente tá muito feliz de ter um livro nacional aí no currículo da Ilha das Migas. Eu tô muito animada para fazer essa leitura com altas expectativas. Eu acho que vai ser maravilhosa, assim, talvez seja um candidato junto com o Pachinko, né? Um candidato assim a favoritos do ano. Então, né, vou tentar ler em julho ainda, pra ver se eu consigo ficar em dia com as minhas leituras, mas também é um livro menorzinho, então não tô tão preocupada e talvez fique pra agosto, mas essa é a minha TBR de julho. E também vou deixar o link aqui da Ilha das Migas de Torturado, porque a gente só começa a leitura no dia 10 de julho, é isso, né? E termina no dia 5 de agosto, por aí, no primeiro fim de semana do mês, a gente faz o debate. Então, né, quem quiser participar, é só entrar no grupo e vir com a gente. E o que eu queria conversar com vocês em relação ao que eu falei sobre junho, né, ter sido complicado e ter me feito pensar sobre sobre a minha relação com a leitura, é o seguinte, né, vocês que me acompanham, que acompanham os vídeos de TBR, tal, sabem que eu tava participando de vários projetos e etc, e eu adoro participar de leituras coletivas, né, tanto para participar quanto para apoiar os meus amigos e etc, mas estava ficando muito sobrecarregado para mim, porque eu também tenho os meus projetos, né, tenho as minhas leituras do clube, tenho as minhas leituras fora do clube, então eu tava me sentindo sobrecarregada e eu queria cumprir tudo, eu queria participar de tudo e, enfim, tá lá no debate, então isso estava me deixando sobrecarregada mesmo. E aí junho foi esse mês, assim, que primeiro eu não consegui participar das coisas que eu queria por causa de trabalho. Não estou reclamando do trabalho, tá? Estou falando que foi uma coisa, né, que acabou dificultando, e depois várias coisas aconteceram e aí meu ritmo acabou prejudicado e eu tinha esses projetos para finalizar, então foi um mês que me fez parar para pensar na minha relação com a leitura nesse momento, né? Então, em julho, eu dei um passinho para trás, resolvi colocar na minha TBR só o que eu realmente, né, preciso ler de projetos do clube, projetos fora do clube, esses compromissos que eu preciso cumprir, que eu tô animada para cumprir, mas decidi não colocar nada mais além disso, porque tem milhares de livros que eu quero ler aqui, ganhei um monte de livros maravilhosos no meu aniversário, e, enfim, eu preciso desse tempo, sabe? Também acho que todos nós precisamos, né? Eu acho que tô falando isso com vocês, não para me justificar nem nada, mas pra gente pensar juntos sobre isso, né? Como eu falei, eu amo as leituras coletivas, elas me incentivam muito, né? Compartilhar essas leituras com as pessoas realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu acho que eu tava exagerando, talvez, não sei. Mas enfim, junho foi esse mês pra realmente pensar, repensar, né? E dar um tempo pra mim também, né? Porque tudo acabou culminando nesse mês, né? Tanto coisas que a gente não controla, quanto coisas que a gente pode controlar e cuidados que a gente pode tomar com a gente mesmo. Então, é só isso. Então, fiquem com essa reflexão, pensem sobre isso aí na vida de vocês. Mas é isso. Então, todos os links desses projetos que são abertos estão aqui na caixinha de descrição. O link do Clube na Manita também está, então se você quiser vir com a gente, fazer parte dessas leituras, desses projetos, venha. E que mais? É isso, quero saber o que vocês leram em junho, qual foi a leitura favorita de vocês, se vocês já leram algum desses livros que eu li, e quero saber o que vocês pretendem ler em julho. Me contem aí na caixinha de comentários. Então é isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.